Eu quero pregar esta noite debaixo do seguinte tema: com quem estarás na eternidade? Com quem estarás na eternidade? Abra comigo a sua Bíblia, Lucas capítulo 12, verso 16. Se eu posso ler, diga amém. Vamos ler juntos, sem pressa, a palavra de Deus. E lhes proferiu ainda uma parábola. O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, construirei celeiros maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Capítulo 16, versículo 19. Diz assim o texto: havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro. Qual o nome do mendigo? Coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as suas feridas. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. E então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Amém. Antes de tomar o seu assento, no tempo 3 você vai dizer bem forte: com quem estarás na eternidade? 1, 2, 3. Eu vou lhes dar mais uma oportunidade, porque esta é a pergunta que o Chamep está fazendo ao Brasil esta noite. 1, 2, 3. Com quem estarás na eternidade? Tome o seu assento. Indubitavelmente, o maior erro e mais prejudicial erro da humanidade, indubitavelmente, é pensar que o ser humano é um ser material. Repito, o maior erro da humanidade
é pensar que o ser humano é um ser material. Em Gênesis 2:7, quando Deus formou o homem do pó da terra, a Bíblia diz que Deus soprou o fôlego de vida em suas narinas, e o homem passou a ser alma vivente. Logo, o homem não é um corpo vivente. O homem é sobretudo uma alma vivente. Mais do que uma alma vivente, o homem é composto de espírito, alma e corpo. Sim, o homem não é corpo, alma e espírito. Isto é o que nós dizemos. O que a Bíblia diz é que o homem é espírito, alma e corpo. Qual é a diferença? A alma vem primeiro. Se o homem é composto de espírito, alma e corpo, observe os senhores, observe as senhoras, que das 3 porções que contém o ser humano, 2 delas são espirituais: a alma e o espírito. Apenas uma compõe-se de matéria, o corpo. Logo, o homem não é um ser essencialmente matéria. O homem, por sua vez, é um ser essencialmente espírito. 66% do homem é imaterial. Apenas 33% do homem é material. Logo, o homem tem mais necessidades espirituais do que necessidades materiais. Se o homem é espírito, alma e corpo, o homem deveria se preocupar mais com as suas necessidades espirituais do que com suas necessidades materiais. O homem deveria se preocupar mais com a sede da alma do que com a sede do corpo. O homem deveria se preocupar mais em alimentar a sua alma do que em alimentar o seu corpo. Neste sentido, nós temos mais necessidades de ir à igreja do que ir a um restaurante. O que ocorre é que normalmente nós estamos mais preocupados em suprir as necessidades do corpo do que em suprir as necessidades da alma. Nós estamos mais preocupados em suprir a sede do corpo do que suprir a sede da alma. Quando nós temos uma doença no corpo, nós vamos até a última instância. Nós vamos de farmácia em farmácia. Nós gastamos até o último centavo em busca da cura para o corpo. Porque se a doença do corpo não for curada, ela leva para o cemitério. Mas quando a doença é na alma, nós não fazemos absolutamente nada a respeito. O que ocorre é que se a enfermidade do corpo leva para o cemitério, a enfermidade da alma leva para o inferno. No corpo, todas as enfermidades precisam de dinheiro para tratamento. As enfermidades do corpo precisam de dinheiro para tratamento, mas a cura da alma é
sempre foi e sempre será de graça. No corpo existem doenças incuráveis, mas na alma todas as doenças são passíveis de cura. Um culto desse aqui cura uma alma. Uma palavra desta aqui cura uma alma. Um hino desses que o coral cantou cura uma alma. Um abraço cura uma alma. Um pedido de perdão cura uma alma. Quem crê que esta noite é noite de cura para a alma? Porém, nós estamos mais preocupados com a cura do corpo do que com a cura da alma. A doença do corpo, se não for tratada, tem poder de levar para o cemitério. E ninguém quer ir para o cemitério. Mas Jesus disse que nós não devemos temer aquilo que tem poder para matar o corpo, e sim aquilo que tem poder para lançar a alma no inferno. E o Evangelho segundo Lucas nos mostra pelo menos 2 homens extremamente ricos que cometeram esse mesmo erro. Qual? Não se preocupar com as necessidades da alma. 2 homens que cometeram o grande erro de supervalorizar as necessidades do corpo em detrimento às necessidades da alma, e portanto não se preparar para a eternidade. O corpo do homem vive apenas 70, quando muito 80, e o que passa disso? Enfado e canseira. Mas a alma terá que lidar com a eternidade. E a Bíblia nos fala de 2 homens que cometeram esse mesmo erro. O primeiro está em Lucas capítulo 12, do 16 ao 20. Propôs Jesus uma parábola. Um homem cujo campo havia produzido em abundância arrazoava em seu coração: que farei? Pois não tenho onde guardar os meus frutos. Já sei, farei isso: destruirei os meus celeiros, construirei celeiros maiores, recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: come, bebe, descansa e regala-te. Mas de repente Deus interrompe esse monólogo patético e diz: louco! Porque é assim que Deus chama quem não se prepara para a eternidade: louco. É assim que Deus chama quem não se preocupa com as necessidades da alma: louco. É assim que Deus chama quem só está preparado para ficar aqui, mas não para ouvir o toque da trombeta: louco. Esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Aquele homem fazia planos para 30 anos. O que ele não sabia é que não tinha nem 30 horas. Agora observe os pronomes possessivos que ele usa: meu fruto, meu celeiro, meu produto, meus bens, minha alma. Mas Deus diz: ok, o fruto é teu, o celeiro é teu, o produto é teu, o campo é teu, os bens são teus, mas a sua alma não é sua. Esta noite alguém vai requerer lá.
E o que tens preparado? Para quem você vai deixar? Naquela mesma noite, aquele homem teria o encontro com a morte e iria para o inferno. Semelhantemente, o segundo homem no Evangelho de Lucas que cometeu esse mesmo erro está no capítulo 16, do 19 ao 25. Jesus disse que havia um certo homem rico, e Jesus vai dar 3 aspectos da riqueza deste homem. Número 1, se vestia de púrpura. Número 2, se vestia de linho finíssimo. 2 tipos de vestes extremamente caras, que só reis podiam ter. Ele tinha. Terceiro aspecto, todos os dias se regalava esplendidamente. Este homem fazia festas em sua casa, banquetes esplendorosos, cardápios requintados para todos os seus amigos, não uma vez por ano, não uma vez por mês, tampouco uma vez por semana. Este homem dava festas, banquetes esplendorosos em sua casa todos os dias. No verso 20 é o contraponto, é o segundo personagem. Havia também um mendigo. E Jesus vai dar também 3 aspectos da pobreza deste mendigo, chamado Lázaro. Número 1, ele era mendigo, não tinha casa, não tinha dinheiro, não tinha dignidade. Número 2, era um mendigo coberto de chagas, a doença das doenças. Não tinha saúde, não tinha remédios, não tinha sequer cuidados médicos. Número 3, jazia à porta do rico. A palavra jazia quer dizer que ele foi jogado, abandonado. Sua família se livrou dele, deixando ao bel prazer na porta da casa do rico. Número 2, jazia significa que ele não podia sair dali. Ele estava paralítico, estava inválido, aleijado, não tinha mobilidade. E no verso 21, Jesus vai demonstrar o relacionamento que havia entre o homem rico e o mendigo. O texto diz que o mendigo desejava comer as migalhas que caíam da mesa do rico. Porém, essas migalhas eram dadas aos cachorros do rico, e os cachorros do rico vinham lamber as feridas do mendigo, enquanto o dono dos cachorros o ignorava. Era este o relacionamento entre o homem extremamente rico do 19 e o homem extremamente pobre do 20. 2 realidades, 2 vidas completamente antagônicas, diferentes. Eu não estou falando de um homem rico e de um homem pobre. Eu estou falando de um homem extremamente rico e de um homem extremamente pobre. Mas no verso 22, Jesus os iguala. Morreu o mendigo e morreu também o rico, porque a morte é a grande niveladora
de todos os homens. A morte não escolhe classe social. A morte bate na porta dos palácios e das cabanas. A morte vem para o rico e vem para o pobre, vem para os grandes e vem para os pequenos, vem para os justos e vem para os ímpios. Para os ímpios ela vem para que prestem conta das suas obras. Para os justos ela vem para que descansem de suas lutas, de seus trabalhos e de seus sofrimentos. A morte bateu na porta do mendigo, mas também bateu na porta do rico. O mendigo morreu primeiro. Sua morte era esperada, sua morte era prevista. Seu estado de saúde, sua falta de nutrição, sua condição miserável fazia com que o mendigo não só aguardasse, mas desejasse a morte todos os dias. Para ele, a morte era um dia que valeria a pena viver. Mas para o rico, a morte foi súbita. A morte foi repentina, porque para ele a morte era uma utopia. Para ele a morte estava ainda muito distante de bater a sua porta. Mas o texto diz que morreu o mendigo, morreu também o rico. Quando Jesus inicia a história, ele coloca o rico primeiro e o mendigo depois. Mas quando narra a morte, ele põe o mendigo primeiro e o rico depois, porque na vida o ímpio é protagonista, mas na morte o justo é protagonista. Morreu o mendigo, morreu também o rico. A morte os iguala, porém, até na morte há diferença entre o justo e o ímpio. Lá vai a primeira. O rico morreu, e ao morrer deixou casas, deixou fazendas, deixou bens, deixou posses, deixou ouro, deixou prata, mas teve uma coisa que ele não deixou: o seu nome. Qual o nome do rico? Qual o seu legado? Qual sua história? Qual o seu exemplo? Deixou bens, mas não deixou nome. O mendigo, contudo, morreu, não deixou casas, não deixou fazendas, não deixou posses, não deixou ouro, prata, mas deixou o seu nome. Mendigo chamado Lázaro. O rico não tem nome, o mendigo tem nome, porque o importante não é ter dinheiro na conta, nem carro na garagem. O importante é ter o nome escrito no livro da vida. Só quem tem. Segunda diferença. Segunda diferença. O rico morreu e foi sepultado. Quando o texto diz que ele foi sepultado, o texto está dizendo que ele teve um sepultamento conforme o costume judaico completo. Seu corpo foi embalsamado,
seu corpo foi perfumado com perfumes caros, colocado num esquife de altíssimo nível, levado pelos seus amigos e familiares até o túmulo, ao som de flautas e de choro de carpideiras. Teve discurso, teve homenagem, teve cortejo, teve cerimônia, teve pompa, teve despedida, mas a Bíblia não diz que ele foi levado pelos anjos. O mendigo não foi sepultado. A Bíblia não diz que ele foi sepultado. Não teve esquife, não teve aromas, não teve perfume, não teve pompa, não teve flauta, não teve carpinteira, não teve túmulo. Cavaram um buraco, jogaram dentro, mas ele foi levado pelos anjos. Lá vai o conselho, pelo amor de Deus, não se preocupe em acumular muitos bens aqui na terra. Se preocupe em um dia ser levado pelos anjos. Só quem quer ser levado pelos anjos. Olhe para cá. Os amigos do rico levaram o seu corpo, mas os anjos não levaram a sua alma. Os amigos que o mendigo nem tinha não levaram o seu corpo, mas os anjos levaram a sua alma. Aí você diz: pastor, por que os amigos levaram o corpo? Porque o corpo estava perfumado. Porque os amigos levaram o corpo? Porque o corpo estava cheiroso. Porque os amigos levaram o corpo? Porque o corpo estava embalsamado. Porque os anjos não levaram a alma? Porque a alma estava ferida, a alma estava cheia de chagas. Por que não levaram o corpo do mendigo? Porque o corpo do mendigo estava cheio de chagas. Mas por que não levaram porque os anjos levaram a alma? Porque a alma estava lavada, enxugada, é pelo sangue do Cordeiro. Esta noite eu não quero saber como está o seu corpo. Esta noite eu quero saber como está a sua alma. Terceira diferença, e aqui eu gosto, e prepara para dar o glória. Quando a Bíblia narra a morte do rico, a Bíblia coloca um ponto final, como quem diz: acabou a história. Alguém entendeu? Vou repetir isso aqui. Quando Jesus narra a morte do rico, a Bíblia coloca um ponto final. Acabou a história. Já era. Não tem mais jeito. Segue-se o juízo. Mas quando a Bíblia narra a morte do mendigo, a Bíblia coloca um ponto e uma vírgula. Um ponto e uma vírgula. Um ponto e uma vírgula. Ponto final é um sinal gráfico que indica
acabou a história. Vírgula é um sinal gráfico que significa: vou dar uma pequena pausa, mas a história continua. Ponto e vírgula quer dizer, eu vou dar uma pausa um pouco maior, mas a história ainda não acabou. Ela vai continuar. Vai continuar. Porque crente não morre, crente viaja, crente não morre, volta para casa, crente não morre, volta para o céu. Nossa pátria não é a terra, nossa pátria é o céu. Quando um crente morre, o médico assina o atestado de óbito e diz: acabou. Aí Deus vem, entra na sala, entra no necrotério, coloca uma vírgula embaixo do ponto do médico e diz: a última palavra não é sua, a última palavra é minha. A história vai continuar, porque aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vírgula, 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 viverá. E quem vive, e quem vive, e quem vive e crê em mim, nunca, nunca, nunca morrerá. Diga para alguém do seu lado: a última palavra não é da morte. Diga: a última palavra é de Deus. Só dá glória quem tem. Só tem quem recebeu. Só recebe quem crê. O médico assina, põe um ponto final, mas como quem escreve a história do crente é Deus, Deus vai lá, põe uma vírgula embaixo e diz: é só uma pausa. É só uma pausa. Ainda tem ressurreição, ainda tem corpo incorruptível, ainda tem toque da última trombeta, ainda tem ser arrebatado juntamente com os vivos que estão na terra, ainda tem tribunal de Cristo, ainda tem ceia da boda do Cordeiro, ainda tem milênio, ainda tem nova Jerusalém. Por quê? Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, voz de arcanjo, trombeta, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ressuscitarão primeiro, e nós os vivos. Só quem está vivo, só quem está vivo, levante a mão. Só quem está vivo. Quem está morto fica quieto, mas quem está vivo levante a mão. Quem está morto faz silêncio, mas quem está vivo faz barulho. Nós os vivos seremos arrebatados. Para o encontro com o Senhor nos ares. Esta é a nossa esperança. Morreu o rico, ponto final.
acabou a história, não tem mais jeito, não tem mais esperança. Aí o texto diz que no inferno, eu disse o quê? No inferno. Pastor, o senhor veio no Chamepe falar de morte? Vim. O senhor veio no Chamepe falar de inferno? Vim. Por quê? Aprendi com Deus. O primeiro pregador da história foi Deus, e o segundo, o diabo. No Éden, Deus pregou sobre morte. Certamente morrerás. Aí vem Satanás e prega sobre vida. É certo que não morrerás. Então Deus pregou sobre morte e o Satanás pregou sobre vida. Só que Satanás pregou sobre vida para gerar morte. Jeová pregou sobre morte para gerar vida, para gerar vida, para gerar vida. O senhor veio falar de inferno? Vim. Aprendi com Jesus. Jesus falou mais de inferno do que de céu. Porque Jesus falava sobre o inferno para levar as pessoas para o céu. Tem muita gente aí falando de céu, mas está mandando gente para o inferno. Morreu o rico e foi sepultado. Ponto final. Aí no inferno, na eternidade, ele resolveu tomar duas atitudes. Quantas atitudes? Quantas atitudes? Atitudes esta, que se ele tivesse tomado 5 minutos antes de morrer, não estaria no inferno, estaria no paraíso. Porém, ele deixou para tomar essas atitudes quando já era tarde demais. Diga forte, tarde demais. Mais forte, diga tarde demais. Para tremer o coração de alguém, grita tarde demais. Quais foram as atitudes? Lá vai. No inferno, em tormentos, levantou os olhos. No inferno, ele resolveu tomar a atitude de olhar para cima. Ele teve toda a sua vida para olhar para cima, para valorizar o que é de cima, para se envolver com o que é de cima, para buscar o que é de cima, para dar valor ao que é de cima, para gastar tempo com o que é de cima. Mas ele passou toda a sua vida olhando somente para baixo. Dinheiro, coisa de baixo.
Posses, coisa de baixo. Bens, coisa de baixo. Festas, coisa de baixo. Balada, coisa de baixo. Noitada, coisa de baixo. Boate, coisa de baixo. Carnaval, coisa de baixo. O homem não foi feito para olhar para baixo. O homem foi feito para olhar para cima. Para onde você está olhando? A Bíblia diz, Lamentações 5:51, o meu olho move a minha alma. Ou seja, para onde eu olho é para onde a minha alma vai. Quem passa a sua vida olhando para baixo, vai para baixo. Mas quem passa a sua vida olhando para cima, vai para cima. Para onde você está direcionando a sua alma? Vou repetir a pergunta: para onde você está direcionando a sua alma? O pecado nos faz olhar somente para baixo. Mas Paulo, sabendo disso, escreveu: pensai nas coisas que são de cima, porque julgais ter nela a vida eterna. Se você passar a sua vida olhando só para baixo, apegado com as coisas só de baixo, sinto muito te dizer, sua alma também vai para baixo. É um convite nessa história, para que enquanto ainda é tempo, nós possamos olhar para cima, valorizar o que é de cima. Pela segunda vez, dê um toque em alguém e diga: para onde você está olhando? Chacoalha ele, chacoalha ela, provoque, incomode e diga: para onde você está olhando? Para baixo ou para cima? Pastor, por que olhar para cima? Porque se eu olho para baixo, eu vejo derrota, mas se eu olho para cima, eu vejo vitória. Se eu olho para baixo, eu vejo pecado, mas se eu olho para cima, eu vejo a santidade de Deus. Se eu olho para baixo, eu vejo fraqueza, mas se eu olho para cima, eu recebo força. Se eu olho para baixo, eu vejo escassez, mas se eu olho para cima, eu vejo a provisão de Deus. Se eu olho para baixo, eu vejo doença, mas se eu olho para cima, eu vejo Jeová Rafá, o Deus que cura. Se eu olho para baixo, eu vejo terremoto, calamidade, mas se eu olho para cima, eu vejo Deus no controle. Se eu olho para baixo, eu vejo o diabo rugindo como um leão, mas se eu olho para cima, eu vejo o leão da tribo de Judá. Olha para cima, olha para cima, olha para cima, olha para cima, olha para cima. Eu vou falar até você aumentar a glória. Olha para cima, olha para cima. Diga eu vou olhar para cima. Aleluia, 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 aleluia.
Olha para cima. Pastor Luiz Carlos, Noé olhou para cima e viu o arco de Deus. Pastor Josivaldo, Abraão olhou para cima e viu a cidade cujo arquiteto é o Senhor. Jacó olhou para cima e viu uma escada cujo topo tocava os céus. Eliseu olhou para cima e viu carros e cavalos de fogo. Jó olhou para cima e viu o Redentor que vive. Isaías olhou para cima e viu o Senhor assentado no trono. Ezequiel olhou para cima e viu a carruagem da glória de Deus. Jesus olhou para cima e viu o Espírito descendo sobre ele. Estevão olhou para cima e viu o Senhor em pé à direita de Deus. João olhou para cima e viu uma porta aberta no céu. Enoque olhou para cima e viu o Senhor vindo. Quem está olhando para cima? Quem está olhando para cima? Só quem está olhando para cima. Quem está olhando para baixo, fica quieto. Eu vou tomar uma água. Quem vai com a alma para baixo, fica quieto. Mas quem vai com a alma para cima, faz barulho de adoração. Para encerrar, levantou os olhos e viu. Diga forte: e viu. Viu o quê? Número 1, viu Abraão chegar na eternidade. E ver Abraão é uma ótima visão. Quem não quer chegar na eternidade e ver Abraão, sentar com Abraão, abraçar Abraão, passear com Abraão, cear com Abraão? Ele chegou na eternidade e viu Abraão. Abraão é uma ótima visão, mas o texto diz que ele viu Abraão longe. Porque viu Abraão longe, porque viveu toda a sua vida na terra longe de Abraão, dos princípios de Abraão, dos valores de Abraão, da fé de Abraão. Como ele viveu a sua vida na terra longe de Abraão, ele passou a eternidade longe de Abraão. Abraão representa Cristo. Quem vive uma vida na terra longe de Cristo passará a eternidade longe de Cristo.
Mas quem vive uma vida aqui na terra, perto de Cristo, passará a eternidade perto, 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 perto de Cristo. A que distância você está de Cristo? Não pense você que vivendo uma vida aqui na terra, longe de Cristo, passará a eternidade perto de Cristo. Porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Quem semeia na carne, colherá a corrupção, mas quem semeia no Espírito, colherá a vida eterna. Quem está longe dele aqui, vai estar longe dele lá, mas quem está perto dele aqui, vai estar perto dele lá. Segundo, quando ele viu Abraão longe, num lugar bom, no seio de Abraão, que ainda era chamado de paraíso, só depois que foi mudado para o terceiro céu, ele descobriu, só vai pegar quem está ligado agora, que ele não foi para o inferno porque era rico. Mais rico do que ele foi Abraão. Porque não é o que você tem, é o que você faz com o que você tem. Porque não é o dinheiro, é o lugar que ele ocupa no teu coração. O que leva as pessoas ao inferno e ao céu não é a riqueza e nem a pobreza. Existem ricos no céu e pobres no inferno. Ei, você não foi para o inferno pelo que você fez, você foi para o inferno pelo que você não fez. Nunca matei, nunca roubei, não vou para o inferno. Nem sempre o que leva pessoas ao inferno são as suas ações. Às vezes o que leva pessoas ao inferno são suas omissões. Aquilo que ele sabe que tem que fazer, mas não faz. E vou dizer mais, a Bíblia diz que o mendigo foi levado ao seio de Abraão, mas não diz que o rico foi levado ao inferno. Por quê? Porque Deus leva pessoas para o céu, mas Deus não leva ninguém para o inferno. Elas vão sozinhas. Vão porque querem, vão porque rejeitam aquele que salva do inferno. O homem precisa de ajuda para ir ao céu, mas não precisa de nenhuma ajuda para ir para o inferno. Para o inferno Deus não leva ninguém, mas para o céu Ele leva, Ele leva, Ele leva, Ele leva, Ele leva. E aqui eu termino. Ele viu Abraão no lugar bom e Lázaro no seu seio. Sabe o que ele viu?
para você dar um glória. O que, pastor? Ele viu Lázaro sentado em uma mesa, participando de um banquete, ao lado de Abraão, com a cabeça no seu seio. Quem está no banquete agora? Quem está na festa agora? Quem está rodeado de amigos agora? E tudo que restou para ele foi pedir uma gota de água, que lhe foi negada. E ele toma a segunda atitude, e eu concluo a minha palavra. Ele resolveu tomar a atitude de clamar. Mas infelizmente, tarde demais. Se tivesse levantado os olhos e clamado 5 minutos antes de morrer, teria mudado o destino eterno da sua alma. Mas do inferno, ele clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo em água e tocar a língua, porque estou atormentado na chama. Manda Lázaro ir na minha casa, porque tenho 5 irmãos, a fim de que não venham também para cá. Mas as suas 2 orações foram negadas, porque no inferno é tarde demais para orar. Mas o livro de Lucas também conta a história de um outro homem, que também tomou essas 2 atitudes. Levantou os olhos, viu e clamou. A diferença é que ele ainda estava vivo. Na cruz, do lado direito, 5 minutos antes de morrer, o ladrão levantou os olhos e viu uma placa na cruz do meio: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E então clamou dizendo: Jesus, Jesus, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Tem misericórdia de mim. Quando entrares no teu reino, lá vem a resposta. E disse Jesus: em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo na eternidade. Com quem? 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 Estarás na eternidade. Fique de pé.